No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo o que tu precisa saber para tu, de fato, ler uma vela, ler um candle e poder entender verdadeiramente o que é que o gráfico está te dizendo, porque as velas nada mais são do que reflexo das decisões humanas da massa investidora. Mas antes da gente ir para o computador, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos que eu tenho trazido de segunda a sexta, que com toda certeza vão te ajudar demais nessa jornada rumo à tua liberdade financeira com o mercado. Além disso, é muito importante que você me siga no Instagram, que eu sou ainda mais ativa do que aqui no YouTube. Eu posto conteúdo todo santo dia no Story, no Feed, enfim, diversos conteúdos que com toda certeza vão agregar muito nessa tua jornada. Então agora sim, vamos lá para o computador. Beleza, a primeira coisa que vocês têm que ter já em mente são as características dos candles, quais são as partes, o que é que cada partezinha do candle funciona, o que é que ela significa, tá? Então, olha só, aqui a gente tem um candle de alta, show de bola, e aí existem algumas características, lógico que vão ser bem semelhantes ao candle de baixa, de um candle vendedor, entretanto, algumas coisas ficam de formas análogas, ou seja, de forma contrária. Por exemplo, aqui, ó, no candle de alta, a gente tem o corpo, né? Tem as regiões mínimas que esse candle chegou e as regiões máximas, assim como no candle de baixa. Região mínima, região máxima e o corpo da vela. Show de bola. Além disso, tem também essas regiões que parecem um palitinho aqui, ó, que a gente pode chamar ou de pavio da vela, do candle, ou de sombra, tá bom? A maioria das pessoas chamam de pavio, tá? Mas aí a gente pode também estar chamando de sombra e você pode encontrar facilmente em livros ou pessoas falando dessa maneira, então é importante que você saiba. Além disso, quando a gente está falando de um candle de alta, a abertura desse candle vai ser nessas regiões inferiores. Por quê? Porque justamente por ela ter o fechamento acima, né, numa região acima de onde ela abriu, que se caracteriza então uma vela de alta, de uma força compradora atuando ali naquele determinado momento. Já de forma contrária, quando a gente vem para o candle de baixa, perceba que a abertura acontece aqui, ó, aqui na região superior, e é justamente por ter finalizado aqui embaixo, ou seja, na região inferior em relação àquela abertura, que se caracteriza então um candle de baixa, um candle onde a força vendedora estava atuando bastante. Então, é importante que vocês tenham esses conceitos básicos já afiados para vocês e pode parecer uma coisa besta, entretanto, quando você for ali no dia a dia para o gráfico, para fazer as suas análises, é bem importante que você já tenha esse conhecimento. E também agora já para os tipos básicos das velas, tanto de alta quanto das velas de baixa, tá bom? Que determinam ali as forças compradoras e as forças vendedoras, e que é muito importante que você domine isso para você entender o que é que cada vela está te dizendo, porque cada vela determina ali uma briga entre as forças vendedoras e as forças compradoras. Então, cada vela te diz algo, cada vela é o reflexo das decisões humanas em relação às tomadas de decisão de compra ou de venda. Então é muito importante que você tenha esse conhecimento mais aprofundado e não fique apenas focando no que a maioria dos gurus te vendem e que não vão de fato te fazer ser consistente nesse mercado. Então agora vamos para outra parte da nossa aula de hoje, onde você vai entender todos os tipos de vela de alta e de baixa. Tá? Lógico que tem algumas pequenas variações, mas você vai saber as principais e entender o que é que elas querem dizer. Vamos lá. Beleza, então vamos aqui para os 5 principais tipos de vela de alta, das velas de força compradora. Olha só, aqui eu coloquei em uma ordem decrescente em relação à sua força, ou seja, então aqui são os candles de maiores forças, tá? E aqui de menor força. Então qual é o candle mais forte aqui do padrão de alta, dos candles de alta? É esse candle aqui de número 1, que inclusive a gente chama ele comumente de candle de força, que vai ser aquela vela em que tem ou pouquíssimo pavio ou nenhum pavio. Isso mostra que, vamos supor que a gente está falando de uma vela de 15 minutos. Quer dizer que em 15 minutos a força compradora ganhou da força vendedora de forma disparada. Basicamente não teve de fato ali uma disputa. Teve uma predominância, teve uma dominância da força compradora naquele determinado momento, tá bom? Então esse aqui é o tipo de candle de maior força, aquele candle de maior predominância compradora.
Já o segundo tipo, que vai ser o segundo mais forte, é esse aqui que a gente chama de martelo. Perceba, olha só, o preço ele conseguiu vir até aqui embaixo, a força vendedora conseguiu trazer o preço até aqui embaixo. Entretanto, vamos continuar ali no exemplo dos 15 minutos. Em 15 minutos, mesmo com a força vendedora atuando bastante, jogando o preço aqui para baixo, perceba que a força compradora conseguiu reverter e trazer esse preço agora aqui para cima, finalizando essa vela em uma vela compradora, em uma vela de força compradora. Então, esse padrão martelo aqui, se você encontra ele, por exemplo, em regiões de suporte, é muito provável que vai acontecer agora uma reversão de tendência. Vamos supor que o preço ele estava aqui ó, em uma tendência de queda, você identificou o padrão martelo em uma região de suporte, então é muito provável que agora tenha uma nova tendência de alta, tá bom? Não estou dizendo que todas as vezes que você encontrar um martelo no gráfico vai simplesmente reverter tendência. Não. É como eu sempre digo, padrões sem contexto não valem de nada. Além disso, quanto maior o time frame, mais esses padrões são fortes, tá bom? Então vocês precisam levar todos esses quesitos em consideração. Além disso, vamos agora para o terceiro tipo, que é o terceiro tipo, que ele vai ser bem semelhante ao primeiro, tá bom? Entretanto, aqui já tem uma briga maior entre a força compradora e a força vendedora. O preço ele conseguiu vir até aqui em cima, ó, mas aí a força vendedora atuou e derrubou o preço. O preço conseguiu vir até aqui embaixo com a força vendedora, mas a força compradora atuou e terminou com um candle de alta e, de certa forma, bem forte. Entretanto, você já vê que tem aqui uma disputa maior entre as forças vendedoras e compradoras. O outro candle, que é esse quarto candle, na verdade é um candle que a gente pode chamar ele de doji, tá bom? É basicamente um candle de indecisão. O corpo aqui está maior por causa do desenho, mas o corpo geralmente vai ser um corpo bem pequenininho, tá bom? E com muito pavio. E aí isso nos mostra o quê? Que está basicamente um empate entre as forças compradoras e as forças vendedoras. E aí o preço ficou brigando nessa região, naquela região ali de preço, e terminou um pouco acima, porque aqui a gente está falando dos candles de forças compradoras. Entretanto, não é um bom candle para você operar, por exemplo, porque você precisa entender o que é que vem depois. Geralmente, ele também indica uma reversão de tendência, mas vocês têm que esperar ali a confirmação com algum outro sinal. Por exemplo, se depois de um doji a gente encontra um candle de força, a gente tem ali uma confirmação de que muito provavelmente vai surgir ali uma tendência agora de alta, tá bom? Então é importante vocês terem toda essa noção de contexto do que os candles estão dizendo para vocês em relação às tomadas de decisão dos investidores. E o último candle aqui que eu separei para vocês é o martelo invertido. É o martelo só que de fato invertido. Entretanto, muitas pessoas confundem ele como uma força compradora de fato. Apesar dele terminar aqui verde, que a gente está falando dos candles de força compradora, perceba que ele chegou até ali em cima, tá bom? E a força vendedora atuou o suficiente para derrubar o preço. Opa, acabei apagando aqui. Mas enfim, a força vendedora atuou o suficiente para conseguir pegar esse preço e trazer ele até aqui embaixo. Então perceba que a força vendedora também está bem presente, tá bom? Então é importante que vocês leiam, não é simplesmente porque aquele candle está verde, finalizou em alta em relação ao anterior, que a força compradora está predominando ali naquele determinado momento. E agora temos aqui os 5 principais tipos de candles de baixa. Perceba que vai ser da mesma forma em relação aos candles de alta, tá bom? E aqui, mais uma vez, eu coloquei em ordem decrescente de força, ou seja, daqui são os candles mais fortes, tá bom? Que determinam maior força vendedora. E aqui os candles de menores forças, tá bom? Então, olha só. Aqui é aquele primeiro candle de força total, com quase nenhum pavio ou sem pavio, que mostra que a força vendedora naquele determinado tempo ganhou disparado da força compradora. Então ali basicamente não teve uma disputa entre essas duas forças do mercado. Já aqui a gente encontra que a gente chamaria no caso de martelo invertido.
Entretanto, esse tipo de padrão a gente encontra geralmente em tendências de alta. Então a gente vai estar chamando de estrela cadente ou shooting star, tá bom? É só questão de nomenclatura, vocês não precisam decorar esses nomes, eu estou falando só para vocês saberem, só para ensinar mais algo para vocês, mas não é decorar nomes que vai te fazer ganhar dinheiro no mercado financeiro. E aí, ó, mais uma vez mostra que por mais que a força compradora tenha feito esse candle chegar até aqui em cima, a força vendedora atuou o suficiente para derrubar esse preço e fazer ele finalizar ali abaixo, tá bom? O terceiro candle, mesma coisa, você percebe que é semelhante ao candle de força, mas aqui já tem uma disputa maior, uma rivalidade maior, vamos assim dizer, entre as duas forças do mercado. E aí, por mais que tenha uma grande força predominante vendedora, a força compradora já está começando a ganhar espaço naquele determinado momento. Aqui mais uma vez a gente encontra um doji, muito provavelmente nesse caso você vai encontrar em regiões de resistência que pode te indicar ali uma possível reversão de alta para uma tendência de baixa, tá bom? Aí está mostrando uma indecisão, uma rixa muito forte entre as duas forças e ali basicamente um equilíbrio entre elas. Então o mercado naquele momento está meio indeciso, mas no geral, se você tiver, por exemplo, uma confirmação com um candle de força posteriormente a um doji, é mais uma confirmação, é mais um indicativo de que o mercado está ali querendo reverter a sua tendência anterior. E aqui, por fim, que a gente teria o martelo, né, se a gente estivesse falando em regiões de tendências de baixa, em regiões de suporte, só que quando a gente está falando nesse tipo de padrão que a gente encontra muitas vezes em regiões de resistência, a gente chamaria de enforcado, porque parece aqui, ó, que tem uma pessoinha, né, uma pessoinha que está aqui, ó, enforcada. Então, por isso que tem esse nome, esse padrão. Mas, mais uma vez, vocês não precisam se preocupar em ficar decorando um monte de nome, um monte de padrão. E sim entender que, por mais que esse candle, você perceba que ele terminou vermelho, ele terminou abaixo em relação ao candle anterior, a força compradora estava presente o suficiente e forte o suficiente para pegar esse preço e jogar ele para finalizar aqui em cima. Então, mais uma vez, agora vocês já sabem de todos esses principais padrões e tipos de vela, cada partezinha, o que significa, e com certeza agora vocês conseguem ter uma análise, uma leitura de gráfico muito mais aprofundada e muito mais fundamentada. Lembrando que vocês não precisam ficar decorando esse monte de nome, de variação, enfim, o foco não é você decorar, e sim você entender o que é que tem por trás de cada vela, o que é que está te mostrando ali as decisões da massa investidora, e aí sim você vai conseguir ter análises muito mais fundamentadas e que vão ter, consequentemente, te dar uma assertividade muito maior, porque você vai estar de fato tendo uma análise mais rebuscada, você vai estar interpretando o gráfico e não só sendo mais um guru que sabe um monte de nome, mas não sabe de fato o que está fazendo e só opera de forma superficial. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para que você seja notificado quando eu poste outros conteúdos. E se você ainda não me seguiu no Instagram, vai lá e me segue, porque lá você vai ter ainda mais conteúdo. A gente pode ter um contato também mais direto. Você pode falar comigo via direct, a gente vai conversar, eu vou te ajudar, porque o meu maior propósito é fazer você viver da forma próspera que você merece. Até o próximo vídeo.